Conservative Catholic Bishop Joseph Strickland made headlines when he led a procession to protest the Los Angeles Dodgers honoring a troupe of drag queens who mocked the Catholic Church dressed as nuns. Before that, the bishop criticized Pope Francis for, quote, undermining the deposit of the faith, unquote. Now comes word that Strickland, who led the Tyler, Texas diocese for more than a decade, was the target of a Vatican-ordered apostolic visitation, a sort of Catholic Inspector General probe, which could lead to his removal. To address Strickland's troubles, I spoke to Bishop Donald Sanborn, a pre-Vatican II Catholic prelate and the rector of Reading, Pennsylvania's Most Holy Trinity Seminary. Speaking from your perspective, what is your take on this controversy where Strickland finds himself entangled with a visitation? Well, I think that it has nothing to do with Los Angeles. I think it has to do with criticizing the direction of the Catholic Church right now. And because if you do that, I've studied this and followed it, you get into immediate trouble. All of the pre-Vatican II fulmination is brought out for anyone who in any way criticizes the direction of the post-Vatican II Catholic Church. And they are ruthless about it. And I'm not surprised at all that for a relatively mild comment that he made, that he is under investigation now. Do you have any advice for Bishop Strickland for the entanglement that he's found himself in? Well, I would just say this, that it's edifying that he is saying something about the changes of Vatican II and what is going on. But on the other hand, it is not enough to complain. We have to do something about this. The church is sinking. It's like the Titanic. And everything, all of its life signs are bad. And the prelates have to do something about it. And, that would be a whole other interview what to do about it. But they have to do, they need some action, not just words. I think it has to do with criticizing the direction of the Catholic Church right now. I think it has to do with criticizing the direction of the Catholic Church right now. The church is sinking. It's like the Titanic. The church is sinking. It's like the Titanic. Hello, Your Excellency. Why is this video being made? Because recently Bishop Dolan in his bulletin, Sunday bulletin, attacked the thesis which all of the priests of the seminary hold to. Characterized the thesis in this way, that the Novus Ordo is the octopus and the thesis that we hold to is one of the tentacles of the octopus. And that is a very serious accusation, because it says that myself and all of the clergy of the seminary and all of the Roman Catholic Institute adherents are people who are attached to the Novus Ordo and are really doing the work of the Novus Ordo. These are outlandish and very severe accusations, and I feel that I need to say something regarding these criticisms and this lashing out against other clergy. So already I was professing this theory, this explanation of the situation in the church, which is commonly called the thesis of Bishop Gerard de Laurier.
And he did not make objection to that. I knew that both he and Father Cicada did not accept it. The latest attack, and this is the motivated me to make this video, is what he said in his most recent Sunday bulletin. This would be for November 14th. He says in it, it says, Friday, St. Martin I suffered exile and a miserable death rather than accept the heresy of only one will in Christ. It sounds obscure to most, doubtless, but we must hold the whole Catholic faith without compromise. Now, listen to this. Even the best today want to make us believe that, bad though he be, Bergoglio is the validly elected Pope, and that the Novus Ordo One World Church is identical with the Catholic Church. That's a theological error and savors of heresy. That's a theological error and savors of heresy. That you are one with this impostor, this arch heretic, this witch, Bergoglio. But you're not. Why tell the lie? Why pretend? How offensive to God. The prelates have to do something about it. And, the prelates have to do something about it. And, Na situação em que nós nos encontramos, ou seja, a Igreja Católica usurpada pelos seus inimigos, um herege usurpando o trono de São Pedro, diversos escândalos, divisões mesmo no meio da tradição. Uns reconhecem que Francisco, no caso Bergoglio, é Papa, porém um herege, mas continua sendo Papa. Esses são da posição lefrevista ou reconhecer e resistir, Fraternidade de São Pio X. Existem outros que afirmam que Francisco é Papa, só que apenas material e não formal, ou seja, está privado de sua autoridade. Este é o sede privacionismo, que foi iniciado com Dom Gerhard de Larier. Posteriormente, ele renunciou à sua própria tese e os seus discípulos deram continuidade a ela e até mesmo acrescentaram inovações na própria tese, que já é uma inovação. Estes inovadores são o padre Francesco Ricossa, do Instituto Mater Boni Concili, e o Monsenhor Sanborn, do Seminário da Santíssima Trindade, lá na Flórida. Bom, já a outra posição, que é a minha, que é a do Seminário de São José, é a posição chamada de totalista ou sedevacantista, ok? Que diz que Francisco, desde João 23 até Francisco, eles não são papas, nem materialmente e nem formalmente. Que a igreja foi completamente usurpada e que hoje em dia não temos cardeais, é impossível uma eleição segundo a Constituição Vacantes Apostólicas Sedes de Pio XII. Agora, vamos a uma reflexão. Se mesmo na tradição, onde se encontra ali a verdade, existe uma divisão, é impossível pela própria lógica que todas estejam certas ou que todas estejam erradas, ou que todas estejam certas de um certo ponto de vista, ou todas estejam erradas de um certo ponto de vista. É necessário que uma posição esteja a correta e católica e as demais sejam um erro ou heresia. Se todas fossem certas, a igreja teria uma doutrina contraditória consigo mesmo. Se todas fossem erradas, a igreja inteira teria perecido por heresia, algo que é impossível. O próprio São Roberto Bellarmino disse isso. É necessário que uma posição seja a posição verdadeiramente católica.
salve Maria a todos, Gabriel Miranda aqui. No último vídeo falei sobre um aspecto bem geral das heresias do sede-privacionismo. Hoje voltarei a falar sobre o sede-privacionismo, mas em um aspecto de sua tese, ou seja, a sucessão apostólica material nos modernistas, ou seja, nos hereges. Primeiramente, o padre Francesco Ricossa e o Monsenhor Semboni concordam nesse mesmo assunto. Porém, Dom Gerhard Larier se afasta deles nesse mesmo assunto. Francesco Ricossa fala que o Papa material não possui nenhuma jurisdição, mas possui poder eclesiástico. Monsenhor Semboni fala a mesma coisa. Agora vamos avaliar. Para que haja um poder eclesiástico, essa pessoa que detém um poder precisa ter algum lugar na igreja para exercer esse poder. Por poder eclesiástico, o padre Francesco Ricossa se refere ao poder de designar cardeais, ainda que seja um herege. Certo? Ok. Monsenhor Semboni fala a mesma coisa. O que justifica este poder de designação? Justifica-se através do argumento da sucessão apostólica meramente material que eles defendem que existe ali nos bispos modernistas. Ok? E para isso eles utilizam diversos teólogos para provar a sua tese. Porém, como um bom tesista, eles costumam achar que as pessoas não vão investigar a fundo a fonte, as páginas, os capítulos, para saber se é aquilo mesmo ou se houve algum recorte e costura. Bom, eu que já vim do meio do continuismo, já vim do meio da resistência, estou acostumado a lidar com texto desse tipo que tem de corte e costura. Hoje, atualmente, quem me conhece de perto sabe que eu desconfio até da minha própria sombra. Que antes mesmo de eu gravar um vídeo, antes de eu concluir um estudo, eu desconfio daquele meu estudo até chegar o momento em que não é possível duvidar que aquele estudo tenha chegado a uma conclusão correta. Eu sempre ponho tudo em dúvida até as últimas consequências, desconfiando de tudo, inclusive de mim mesmo. Porém, é com muito pesar, é com muita tristeza que, após ter cavado a fundo o buraco do sede-privacionismo, eu tenha me deparado com o fundo do poço da infiltração nos meios sede-vacantes. Uma infiltração essa que não é qualquer uma, não é de um grupinho alheio, não é meramente, de algum outro da resistência ou coisas do tipo, não, é uma infiltração da mesma natureza,
da infiltração que ocorreu progressivamente na Igreja no decorrer dos séculos após a Revolução Francesa. Certo? Então, vamos lá. Vou aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, vou pegar o teólogo utilizado por Monsignor Sanborn em seu artigo O Papado Material. Ele vai citar o cardeal Camilo Mazzelli. Esse cardeal vai falar, em um capítulo, da sucessão apostólica, da apostolicidade da Igreja no seu tratado de teologia dogmática. Vale salientar que este cardeal não me era assim familiar. Ok? Quando eu li Arnaldo Xavier Vidigal da Silveira, me deparei com o nome dele, defendendo inclusive, junto com São Roberto Bellarmino, que é impossível um romano pontífice cair em heresia. E que, se fosse possível, ele perderia imediatamente tudo. Jurisdição, dignidade, todos os seus poderes, perderia tudo. Juntamente com São Roberto Bellarmino e, como ele mesmo diz, a maioria dos teólogos, que defendem inclusive que um romano pontífice não pode cair em heresia. Agora vejamos o que esse cardeal diz. Então, esse aqui é o artigo do Monsignor Sanborn, de 39 páginas, ok? Em que ele vai falar sobre o papado material. Lembre-se, eu falei que nós vamos falar sobre a sucessão apostólica em seu aspecto material, ok? Os autores que nós vamos ler, em especial o cardeal Camilo, ok? Eles vão falar de uma sucessão material nos bispos comuns, não no papado. Gabriel, mas o Papa, ele é um bispo, ok? Mas antes de ser eleito Papa, ele era ali um bispo comum. Então os teólogos vão falar da sucessão material ali enquanto bispos comuns. Eles não vão falar de uma sucessão no primado de São Pedro meramente material. Isso daí já é uma inovação do Gerhard de Larié. Só que para o Gerhard de Larié, para que isso ocorra, é necessário o poder das ordens. Ou seja, é necessário que aquele eleito tenha pelo menos os sacramentos válidos. Já o padre Ricossa e o Monsignor Sanborn, eles pegaram essa inovação e deram um upgrade nela, um 2.0, ou seja, não é necessário nem a ordenação, ok? Para você suceder materialmente ali, tá? No trono de São Pedro, ok? Eles vão muito além disso daí, tá? Então vamos lá, papado material. Vou chegar logo aqui na página em que eu vou pegar aqui a citação, tá aqui. Ok? Ele tem esse livro aqui, De Religione et Ecclesia Relationis, e ele vai falar sobre a questão da sucessão apostólica material. A sucessão apostólica é chamada perene ou interrupta, seja material, na medida em que não faltam totalmente pessoas que, sem interrupção, tomaram o lugar dos apóstolos, seja formal, na medida em que essas mesmas pessoas, havendo sucedido aos apóstolos, gozem de autoridade transmitida pelos mesmos apóstolos, ok? E que recebam daquele que possui em ato e pode comunicá-la, tá? Beleza. Então, Monsignor Sanborn, citando apenas esse parágrafozinho, acreditou que está provando que é possível que haja um Papa somente material. Ok? Na medida que não faltam totalmente pessoas que, sem interrupção, hajam tomado o lugar dos apóstolos. Ok? Tomado o lugar dos apóstolos. Vejamos bem. Da perspectiva do Gerhard de Larié, é possível falar isso aí dos bispos. Tá? Por quê? Como vai dizer o cardeal Mazzella e os outros teólogos que ele vai citar também, ok? A partir do momento que existe ali, inclusive quem vai falar isso também é o São Gregório de Nazianzeno, tá? Numa carta a Santo Atanásio, tá? Junto com São Cipriano,
logo vou citar também, eles vão falar que é possível que alguém que tenha ali autoridade apostólica, que seja um sucessor dos apóstolos, recebeu o sacramento válido, tá bom? Está na união de fé da igreja, que ele cai em heresia ou cisma. E quando isso acontece, ele perde completamente a sucessão apostólica e autoridade. Completamente. Ok? Daí ele passa a ocupar apenas uma sede material. É preciso que antes ele tenha tudo, jurisdição, sacramento válido e tal, e depois caia. E se por acaso ele retornar, ele volta a ter ali, fazer parte da sucessão apostólica, do colégio apostólico, tá bom? Porque ele voltou para a unidade da fé, tá? Para a unidade na tradição, tá? São Gregório Nazianzo fala isso, São Cipriano também, e esses dois são citados pelo próprio cardeal Camilo Mazzella. Ok? É citado por ele. Agora vejamos. De Roncalli até João Paulo II, que eram bispos, se separaram ali da comunhão eclesiástica pela heresia. Se separaram. Indiscutível. Ok? Ah, Gabriel, mas aí o Padre Ricossa, na Sodalicium 56, fala sobre a distinção entre o herege material e o herege formal. Poxa, é verdade, né? No meu vídeo, que tem lá na capa dele, Santo Tomás de Aquino, sobre os hereges manifestos, Santo Tomás de Aquino vai dizer que o herege material é aquele que, por ignorância, está ali numa seita herética, né? Ou então vai na igreja católica e vai a outro lugar, adere a um herético na ignorância, um simples fiel. E ele fala que de um clero, principalmente um bispo, a ignorância não é presumida no julgamento, ok? Ou seja, bispos e padres hereges materiais é uma coisa que não existe, porque se supõe que eles ali no seminário receberam a doutrina. E o Wojtyla recebeu. O Ratzinger recebeu da forma tradicional. Ok? Montini recebeu. Vamos lembrar que o Wojtyla, Montini, Roncalli rezava a Livre Tridentina. Ok? Num grande período. Então eles sabiam que existia, que houve ali uma ruptura. O próprio Paulo VI falou, né, que a igreja, que a fé do Deus que se fez homem se encontrou com a religião do homem que se faz Deus, né? Pura gnose. Né? E houve ali um diálogo. Duas religiões se encontrando e dialogando. Ok? Então, Wojtyla, então, deixou de ser, segundo o próprio cardeal Camilo Mazzella, deixou de fazer parte ali da sucessão apostólica. Ok? Caiu. Ficou ali materialmente. Ok? Por quê? Porque ele tem que conservar o sacramento da ordem. Mas caiu ali em heresia. Certo? Foi excomungado? Não, não foi excomungado. Mas é necessário para sair do corpo místico de Cristo? Não é necessário. Certo? Então, isto provado, ok? Que ali João Paulo II é sim um herege formal e ainda ocupava ali a sede, né? No caso a sede, a igreja,
ocupava o local mesmo sendo herege, então ele permanecia ali como um sucessor material, porque ele só estava ocupando ali a sede. Tá? Os teólogos aqui que o Semboni cita, eles afirmam isso. Tá bom? Estavam só ali ocupando a sede. Agora, ele pode participar ativa e passivamente de um conclave? Não pode. Por quê? Porque ele está fora do corpo místico de Cristo. Gabriel, mas o Pio XII, São Pio X levanta as excomunhões, né? Ou sanções de quem estava excomungado. Sim, mas aqueles excomungados que foram excomungados por algum outro delito que não seja contra a unidade de fé da igreja. Pois esses delitos contra a unidade da fé da igreja, o Código de Direito Canônico mesmo vai falar que estão ipso facto, seja por heresia ou por cisma, estão, olha, fora da igreja. Na Mystici Corporis, Pio XII vai falar a mesma coisa. Ok? Então, já provamos então que eles não podem participar nem de conclave. Tá? Nem disso eles podem participar. Agora, voltemos à questão da sucessão material e sucessão formal. Certo? Lembrando, sucessão material, ok, é uma pessoa que substituiu ali um apóstolo. Tá? Em algum dado momento, recebeu o sacramento da ordem. Ok? O cardeal Camilo Mazzella fala que para você ter a sucessão apostólica, basta que você tenha ali o poder das ordens, tá? E conserve a unidade na fé e na doutrina. Basta isso. Ainda que você ainda não tenha recebido a missão ali do Papa, ou seja, jurisdição. Ok? Ainda que você ainda não tenha recebido. Porém, essa jurisdição vai ser recebida em algum momento, basta o Papa dar. Vamos trazer para o contexto atual. Tá? No Gerhard de Larier, não preveu que Montini, Paulo VI, ia mudar ali o rito dos sacramentos. E ele mesmo admitiu que depois de um tempo, né, essa tese do Papa Material ia acabar caducando justamente por causa disso, porque chegaria um dia que não ia haver mais sucessor dos apóstolos ali. Ele concordou. Tanto é que depois ele abjurou a tese, né? Isso daí tem até essa carta dele, da renúncia, foi até levada para um datilografista, tá? Para ver se aquela letra era do Gerhard de Larier, e o datilografista confirmou. Então, se tem algo que tem amparo científico, é essa renúncia do Gerhard de Larier à tese, tá bom? Já a tese não tem amparo científico, nem legal, nem doutrinário, tá? Como alguns padres falam por aí, certo? Então, ou seja formal ali a sucessão. Na medida em que essas mesmas pessoas, havendo sucedido aos apóstolos, né, poder das ordens, né, unidade da fé, gozem de autoridade transmitida pelos mesmos apóstolos, ok? E que recebem daquele que possui em ato e pode comunicá-la. Ó, daquele que possui em ato. Quem é que possui a autoridade ali em ato, né, jurisdição? É o Papa. Tá? E pode comunicá-la. Quem pode comunicar a autoridade na igreja? É os bispos de outro bispo? Não, é somente o Papa. Ok? E ele a comunica. Ele tem ato. Os bispos católicos e validamente ordenados têm impotência. Tá bom? Então, vamos agora trazer para o contexto atual. Os bispos ali, entre aspas, no meio modernista, têm os sacramentos inválidos e, além disso, são hereges. São sucessores dos apóstolos, mesmo em aspecto material? Não. Nem mais em aspecto material dá para dizer. Eles sequer um dia tiveram jurisdição. Sequer um dia. Ok? Agora, os bispos sede-vacantistas. E aqui eu incluo o próprio Monsignor Semboni, tá? Monsignor Semboni, como ele. Tem ritos válidos? Tem. Unidade na fé católica? Tem. Se não for, a única coisa que eu suspeito do porquê não é por causa dessa tese aí. Querendo ou não, essa tese causa divisão no meio sede-vacantista. Tá bom? Ainda mais porque eles falam que é uma das teses sede-vacantista. Não uma das teses. Só existe ela de tese, tá bom? Tirem da cabeça de vocês de que a tese de Cassidiacon é sede-vacantista. Ela não é. O próprio Ricossa fala isso. O Ricossa é um dos maiores defensores da tese atualmente. O nome da posição deles é sede-privacionismo.
Sede vacantista é apenas os totalistas, que falam que ele não é papa de nenhuma forma, nem formal nem materialmente. Ok? Ali o Francisco. Pois bem, ainda que o Padre Ricosse e Monsignor Semborn saibam disso, ou seja, de que não existe ali o poder das ordens e nem unidade na fé católica, porque eles continuam falando que existe uma sucessão material e que esse papa herético, esse papa, entre aspas, né, herético, que além de não ter poder das ordens, não tem unidade na fé, mas é papa de alguma forma, tem poder eclesiástico de designar cardeais. Ele possui poder eclesiástico sem fazer parte do Cristo, sem fazer parte da igreja. Basta que ele visse uma batina branca? Quer dizer então que os hereges, os apóstatas, os ismáticos, sei lá, o maçom, ele tem poder eclesiástico? Vamos agora aos sentidos etimológicos. Tem poder aquele que pode fazer algo, ok, sobre uma pessoa. Exerce poder sobre algo. Que poder é esse que ele exerce? Colégio episcopal. Para criar cardeais. Ok? Ao clero. Ele exerce esse poder ao clero. Quem exerce poder tem autoridade para isso. Porque senão vira uma coisa coercitiva. Certo? Ou uma coisa coercitiva ali, obrigatória por alguma ameaça, mas tem isso, meu bonito? Não tem. Não tem. Como é que ele pode ter poder eclesiástico, poderes na igreja, né, como diz o padre Ricosse, se ele não tem poder das ordens, se ele não tem unidade na fé católica e logo não tem sucessão apostólica, mas ele pode designar cardeais? Isso ficou matutando na minha cabeça quando eu ia estudando os textos do Ricossa, do Semborn, traduzindo e tal, para lá e para cá. Isso ficou matando a minha cabeça. Tem alguma coisa errada nisso? Como dizia Monsignor Dolan, tem sabor de heresia. Tem sabor de heresia. E, gente, quando eu falei em fundo do poço, eu não estava brincando. Eu não estava brincando. E vocês já vão ver agora o porquê. Quando eu me deparei com o cardeal Camilo, eu fiquei assim um pouco curioso, tá? Porque a primeira coisa que me veio na mente foi um medo. Qual é o medo? Será que ele está fazendo corte e costura? Igual aquele dossiê que fizeram, depois que eu descobri que ele é sede privacionista, né? Não é continuista, tá bom? E eu pensei, não é possível. Por quê? Porque Monsignor Semborn é um bispo. Ele não faria uma coisa dessas. Não, Padre Ricossa fazer uma coisa dessa? Não, peraí. Mas rezando ali o meu rosário, né, isso não parava de matutar a minha cabeça. Não custava nada verificar as fontes. Não custa nada. Eu poderia até aprender bem mais, tá? Sobre o assunto. Quem sabe eu estivesse errado, tá? Mas, infelizmente, eu fui lá e quanto mais eu ia cavando, chegou um momento em que a pá quebrou. Me deparei com o fundo do poço. Agora prestem a atenção. Pois achamos aonde estava se ocultando a porta do inferno que liberou tantos demônios no meio sede vacantista. Vamos pegar o texto do cardeal Camilo sobre a sucessão apostólica. A última propriedade da igreja que professamos no credo é a apostolicidade, pois dizemos, creio na igreja apostólica. No entanto, o que é expresso no credo é mais a causa ministerial da igreja do que a principal, e assim se diz apostólica em vez de cristã. Esta razão é geralmente explicada pelo fato de que o título apostólica é mais completo.
Quando a igreja é chamada de cristã, refere-se apenas à causa principal, mas quando é chamada de apostólica, refere-se à causa ministerial, juntamente com a principal. O nome apóstolo é essencialmente relativo, e assim denota a causa ministerial e sua dependência da causa principal. Ou seja, para você ser ali apóstolo, você precisa ser um ministro, ou seja, validamente ordenado, e assim precisa estar ligado à sua causa principal, que é o quê? Ser cristão, estar unido à fé católica. É isso que ele está falando aqui. Aí ele vai continuar. De fato, todos os cristãos reconhecem que a Igreja de Cristo deve ter, de alguma forma, a característica apostólica. De fato, Cristo deu a missão aos apóstolos para estabelecer ou fundar igrejas em todo o mundo. Tá? João capítulo 20, versículo 21 e Mateus 28, versículo 19. O apóstolo Paulo lembrou aos fiéis que eles foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. São João declarou que viu a cidade de Jerusalém, isto é, a igreja, cujas muralhas tinham 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Portanto, aqueles que afirmam que somente a fé é necessária para a constituição da igreja e que a própria fé se reduz ao artigo fundamental sobre Cristo, chamam-na de Igreja Apostólica, na medida em que isso corresponde com a fé dos apóstolos. No entanto, como existem várias seitas cristãs e somente uma pode ser verdadeira Igreja de Cristo, que é verdadeiramente apostólica, é de grande importância definir adequadamente o conceito de apostolicidade. Agora a gente vai entender o conceito mesmo de apostolicidade. Já sabemos o quê? Que a igreja é apostólica em que sentido? No sentido ministerial, ou seja, alguém foi ali sagrado bispo, tá? Foi ordenado bispo, tá? E essa causa ministerial tem que estar ligada à sua causa principal, ou seja, a doutrina católica, a fé dos apóstolos. Precisa estar ligado também à fé dos apóstolos. Aí ele vai falar, portanto, a apostolicidade da igreja, em um sentido apropriado, mas de aceitação geral, implica a existência permanente e contínua da mesma igreja que foi fundada pelos apóstolos e teve a sua origem neles. Assim, a igreja é chamada apostólica agora porque ela tem identidade com a igreja primitiva dos apóstolos. No entanto, para entender bem em que consiste essa identidade, devem ser distinguidas 3 classes de instituições na igreja primitiva. Instituições divinas, que foram promulgadas pelo próprio Cristo. Instituições divino-apostólicas, que foram recebidas pelos apóstolos do Espírito Santo após a ascensão de Cristo e primeiro promulgadas por eles. E as instituições apostólicas, que os apóstolos introduziram com sua autoridade pastoral sem nova revelação. Agora, as instituições das primeiras e das segundas classes, tá? Ou seja, a divina e a apostólica e a divina apostólica, tá? Pertencem à forma da igreja que deve perseverar continuamente. Ó, isso aí pertence à forma da igreja, tá bom? É necessário estar ligado àquilo, tá? Que é de instituição divina e divino-apostólica. Certo? Isso aí é uma necessidade para ali a forma da igreja que deve perseverar continuamente. As instituições de terceira classe, a pastoral, no caso a apostólica, meramente apostólica, né? Embora muitas delas sejam perpetuamente preservadas pela igreja, não são aquelas que devem ser observadas por absoluta necessidade, pois uma vez que o poder apostólico foi inteiramente transmitido à igreja, também é transmitido o poder de abolir as instituições apostólicas e de estabelecer novos decretos eclesiásticos, tá bom? Os indultos, etc, né? Essas normas assim. Quando a igreja faz isso, está longe de se afastar da forma apostólica. Pelo contrário, ela usa a autoridade apostólica, a qual pertence essencialmente para não ser vinculada por nenhuma vontade criada. Tá bom?
Continuando. No entanto, as instituições da primeira e da segunda classe, no caso, as divinas e as divino-apostólicas, pertencem àquela forma da igreja que deve perseverar continuamente. Ok? Portanto, a igreja apostólica, nessa aceitação geral, é aquela que permanece e possui tudo o que pertence à sua essência, propriedades e dons divinamente instituídos. Ok? Que permanentemente é uma sociedade visível, una na fé, na comunhão e no governo, santa, com uma santidade excelente e óbvia, tanto ativa quanto passiva e etc. Assim como bem observa Perrone. Junto com outros, a apostolicidade entendida dessa forma não é algo distinto das constituições e propriedades da Igreja, tomadas todas juntas, mas é a existência conjunta, contínua e ininterrupta de todas elas. No entanto, aqui buscamos o conceito próprio da apostolicidade, que é distinguido da unidade e outras constituições e propriedades da Igreja. Onde esse conceito deve ser colocado? A Igreja é chamada apostólica principalmente por 3 razões. Primeiro, origem, pois foi fundada pelos apóstolos. Ok? Vou dar aqui um exemplo, tá? Monsenhor Rodrigo teve a sua sessão apostólica ali, né? 2, né? Uma de Monsenhor Lefebvre e outra de Monsenhor Tuck, tá? Os dois ali tinham jurisdição, tá? Os dois ali tinham jurisdição. Então isso daí já é indiscutível, tá? A origem de Monsenhor Rodrigo é indiscutível, por exemplo. Segundo, doutrina ou fé, pois retém a mesma fé dos apóstolos pregaram. Nem preciso falar que Monsenhor Rodrigo também tem isso, por exemplo. Tá bom? Nem preciso falar. Terceiro, sucessão ou missão, pois abraça em seu seio aqueles que descendem legitimamente dos apóstolos na ordem hierárquica. A partir de sua origem, de fato, como diz o Catecismo do Conselho de Trento, que é derivada da graça revelada pelos apóstolos, reconhecemos a verdade da Igreja. De fato, sua doutrina é a verdade, não recente ou recém-originada, mas transmitida pelos apóstolos há muito tempo e disseminada por todo o mundo. O Espírito Santo, que preside a Igreja, a governa não por meio de outro tipo de ministro, senão pelo apostólico. Esse Espírito, de fato, foi primeiramente concedido aos apóstolos e, em seguida, permaneceu sempre na Igreja por uma suprema bondade de Deus. Ok? Vamos continuar. Você deve estar se perguntando, tá, Gabriel, essa é a doutrina sobre a apostolicidade. Onde tu quer chegar? Onde está esse fundo do poço? Fica aí. Fica aí. Eu vou expor toda a doutrina da igreja aqui sobre a apostolicidade e depois o Kardel vai falar quais são as inovações e erros teológicos e heresias que vão de contra essa doutrina da sucessão apostólica. Bom, é aí que vocês vão cair da cadeira. Já fique caído na cama, que é melhor, aceita. Continuando. Na verdade, a apostolicidade de origem está fora de controvérsia e necessariamente pressupõe e inclui a apostolicidade de sucessão, pois ninguém pode suceder aos apóstolos na ordem hierárquica da igreja a menos que já tenha mantido o mesmo ordenamento apostólico. Você tem que receber o sacramento válido de alguém que foi ordenado por alguém de sacramento válido da igreja, que não tenha defecado na fé, e etc, etc, remontando a algum bispo ali com jurisdição na igreja. Tá bom? Tem que remontar até um desses. É isso daí. Continuando. Tem que ter também a apostolicidade da fé, tá? Ou seja, você tem que guardar a fé dos apóstolos. Óbvio. Óbvio. Tá bom? E será que essa tese de Cassichacum, ser de privacionista, remonta a fé dos apóstolos? Será? Será que é uma inovação? Vamos já ver. Tá. Tertuliano chama de consanguinidade doutrinária. Está claramente estabelecida, uma vez que a apostolicidade de sucessão é demonstrada. Primeiro porque, como provamos nos capítulos seguintes, a verdadeira fé da igreja consiste em acreditar em todas as verdades que a igreja, tá, os apóstolos e seus sucessores propõem para serem cridas como divinamente reveladas. Em segundo lugar, porque Cristo instruiu os apóstolos e seus sucessores com o carisma da infalibilidade para propor a doutrina da fé. Por isso, os padres uniram a sucessão apostólica como algo seu, com a presunção da doutrina apostólica. Ok? E eles, diz Santo Irineu,
Aqueles que estão na igreja devem obedecer aos presbíteros, que têm a sucessão dos apóstolos, como mostramos com a sucessão do episcopado. Receberam o carisma da verdade, certa de acordo com a vontade do Pai. Mas os outros, que resistem à sucessão principal e se reúnem em qualquer lugar, devem ser considerados suspeitos, ou como hereges, ou mal intencionados, ou como se afastando e satisfazendo a si mesmo. Cara, essa galera, por exemplo, assim... Pronto, vou falar. Tá bom? Tivemos o caso do fake Tiago, do Aonzo, né? O Aonzo foi com o cara do Palmar de Troia e foi com outro... gente que não é da igreja católica. Tá bom? Que se separou aí pelo cisma e tal. Ok? Tem outros sede privacionistas aí, tá? Que são de grupos menores, como ele mesmo disse, e até receberam revelações privadas aí, tá? De Nossa Senhora, que falam, por exemplo, tá? Que não importa que ele tenha sido ordenado por um bispo que tenha sido sagrado, tenha na sua linhagem apostólica um veterocatólico, por exemplo. Gente, o veterocatolicismo ou catolicismo antigo, ele é uma heresia que existe desde o século XIX. Ok? Ele fala que isso não importa para ele. Tá? Então tá, vamos lá. Aqueles que estão na igreja devem obedecer aos presbíteros que têm a sucessão dos apóstolos, como mostramos, com a sucessão do episcopado. Receberam o carisma da verdade, certa de acordo com a vontade do Pai, mas os outros que resistem à sucessão principal e se reúnem em qualquer lugar, devem ser considerados suspeitos ou como hereges e mal intencionados, ou como se afastando e satisfazendo a si mesmo. Portanto, toda a apostolicidade está contida na apostolicidade de sucessão, tá bom? Como ele já falou, aí, validamente ordenado, por um bispo ali validamente ordenado, tá bom? Remonte a sucessão e guarde a fé católica inviolada. Fé dos apóstolos, beleza? Já é o suficiente para ter a sucessão apostólica. Continuando. Na verdade, o próprio nome indica isso. O nome apóstolos, de onde deriva a apostolicidade, é derivado das palavras gregas apóstolos e apostole, que significam enviado com mandato. Trata-se, portanto, da apostolicidade ou missão divina no assunto de religião, especificamente da religião cristã. Então, tá aí. Ainda que, por exemplo, o Sr. Rodrigo não tenha recebido a jurisdição de um papa, ok, o que é necessário para ter jurisdição ali, né? Ele, potencialmente, tem aí, tá? Se hoje nós tivéssemos um papa validamente, um papa válido, por exemplo, vocês acham que ele ia dar jurisdição para quem? Para os hereges? Claro que não. Ia sair do nosso meio, provavelmente, esse papa aí. Por sucessão no futuro, não sei, mas vai sair, ok? E é claro que ele vai, né? No caso, ele, se fosse possível, né? Ele daria jurisdição para os bispos sede-vacantistas, porque são os únicos ali que vêm da sucessão apostólica, né? Ininterrupta e guardam a fé católica, ok? Então a missão que Dom Rodrigo tem, a missão que os bispos sede-vacantistas têm, é uma missão divina, ok? Não é uma missão ali de direito positivo ou de jurisdicional, tá bom? É uma missão de direito divino que eles recebem. Isso aí é a própria essência da apostolicidade, como disse ali o Cardeal Camilo, ok? Vamos continuar agora. Pois não chamamos de apóstolos aqueles que foram enviados divinamente antes de Cristo. Portanto, a apostolicidade é aquela legítima missão de Deus confiada a certas pessoas para propagar, ensinar e governar a igreja em ministério. No entanto, como os apóstolos são mortais e receberam uma missão perpétua, é necessário que outros sejam substituídos, tornando-se herdeiros e sucessores dos que morreram, assumindo e mantendo a missão e transmitindo-a novamente, por meio de uma série ininterrupta, até a consumação dos séculos. Ok? Portanto, a Igreja Apostólica é aquela que foi fundada e governada pelos primeiros enviados de Cristo, ou seja, os apóstolos, e ainda é mantida e governada pelos seus legítimos sucessores. A partir disso, é evidente que o conceito verdadeiro de missão e sucessão apostólica deve ser explicado para alcançar a ideia genuína de apostolicidade. Portanto, a Igreja Católica foi fundada e governada pelos primeiros enviados de Cristo, ou seja, os apóstolos, e ainda é mantida e governada pelos seus legítimos sucessores. Tá, vamos agora à noção genuína de apostolicidade.
Ela pode ser descrita como substituição pública, legítima e perene, ou seja, nunca interrompida, de pessoas no lugar dos apóstolos para governar e alimentar a igreja. É chamada de substituição para significar que os sucessores dos apóstolos não são seus vigários, mas exercem o mesmo ofício que os apóstolos exerceram como dirigentes e administradores da igreja. É chamada de pública porque, ao tratar da autoridade externa para governar a sociedade, deve ser conhecido por meio de características determinadas e conhecidas por todos que eles verdadeiramente sucederam dos apóstolos. É chamada de legítima para que, tanto do lado do que confere o poder, quanto do lado que recebe e do modo como o poder é conferido, a transmissão seja feita de acordo com as normas do direito. É chamada de perene ou não interrompida, tanto no sentido material, pois agora chegamos naquilo que o Sanborn recortou, costurou e colou. Vocês viram o tanto que a gente leu para chegar até onde ele recortou e colou? Vocês vão ver que é um trechinho apenas. Tá? Para justificar o papado material de um herege que não é nem ordenado. Ok? Vamos lá. É chamada de perene ou não interrompida tanto no sentido material, pois nunca faltam pessoas que continuamente são substituídas pelos apóstolos, quanto no sentido formal, pois essas mesmas pessoas substituídas são investidas com a autoridade devida dos apóstolos, recebendo-a daquele que possui atualmente o poder de comunicá-la. Ok? Para entendermos melhor, devemos lembrar que nos sucessores dos apóstolos podemos distinguir a ordenação ou consagração e a vocação ou missão. Tá? Aqui um adentro. Chamada de perenes, que em sentido material e tal. Lembramos que para ter sucessão apostólica mesmo é necessário ser ordenado validamente e conservar a fé católica. Ok? Só que aqui ele fala também, né, de ser confiada, né, a jurisdição. Isso não é possível atualmente. Então, se for para chamar alguém, falar de sucessão material, é mais fácil falar que Dom Rodrigo faz parte da sucessão material, que o Monsenhor Sanborn faz parte da sucessão material, ok? Mark Pivaronas, Dom Pio Spina, e não aquele mondrongo do Bergoglio. Tá? Eu acho que quem está vendo esse vídeo deve ter chegado à mesma conclusão. Tá? E eu não sei por que o Sanborn ou o Ricossa ainda não chegaram nessa conclusão. Tá bom? Muitas pessoas chegaram a essa conclusão. Muitas. O próprio Gerhard de Larier chegou. Por que eles insistem em falar que, ainda que não se tenha ordenação, ainda que não se tenha fé católica, ainda que você nunca tenha sido ordenado, tá? Você mantém a sucessão material. É no mínimo estranho. Tá? Você fala que na Igreja Católica, um herege, um cismático, um apóstata, conserva a sucessão apostólica. Ok? E falar que, por exemplo, o Dom Rodrigo, Mark Pivarolas, nenhum deles é sucessor dos apóstolos. Quem é sucessor de apóstolo herege, então? Isso é blasfêmia. Você falar que um herege conserva a sucessão apostólica é a mesma coisa que você falar que um satanista conserva a fé católica. Ok? Vamos lá. Vamos continuar. Para entendermos melhor, devemos lembrar que nos sucessores dos apóstolos podemos distinguir a ordenação, consagração, vocação ou missão. Daí surge a dupla potestade. Potestade vem de poder. Ok? Vem de poder. Vamos lá. Quem já leu o artigo do Poder das Chaves vai entender um pouco melhor agora, se não entendeu daquela vez. Tá? Então, daí surge dupla potestade. A do sacramento, poder das ordens, do sacramento, ok? E da jurisdição. Isso daqui é ter poder na igreja. De sacramento, da ordem ou da jurisdição. O Ricossa e o Sanborn falam que
aquele que está lá, o Bergoglio, que não tem o poder das ordens e sequer tem um poder de jurisdição, tem poder eclesiástico. Faz sentido? Não. Não faz nenhum tipo de sentido. Tá? A não ser que você seja de uma seita infiltrada, maligna, tá? Que esteja querendo se legitimar por mais tempo dentro da igreja e, nas palavras do próprio Ricossa agora, né? Para que os fiéis conservem apenas ali a fé católica, sabem da verdade, né? E hajam para convencer os cardeais, né? De depor ali o herege e fazer um concílio geral imperfeito, tá? E aí uma contradição do Ricossa. Ricossa fala que para você fazer um concílio geral imperfeito para depor o herege, você precisa de jurisdição, tá? E ele fala que o Papa material não tem jurisdição, nem aqueles cardeais têm jurisdição, nem os bispos têm jurisdição, mas eles podem convocar um concílio perfeito. E para convocar um concílio perfeito precisa de jurisdição. Uma coisa não bate com a outra. Tá? Uma coisa não bate com a outra. Mas, continuando aqui o cardeal Camilo, não é necessário que abordemos aqui detalhadamente a questão da ordenação, pois o que pertence a ela já foi explicado nas considerações sobre a distinção do direito divino entre os clérigos e leigos, e especialmente ensinado no Tratado sobre a Ordenação. Embora, segundo ponto, embora a sucessão apostólica inclua necessariamente a ordenação no uso terminológico da igreja, tá? Olha aqui, necessariamente. O Sanborn utilizou este teólogo para tentar justificar a sucessão apostólica material em pessoas que não têm nem mesmo ordenação. É aí que eu falo que foi o corte de costura. Se não foi por ignorância, coisa que não dá para presumir. Não dá para presumir. Poxa, o homem trabalhou com Padre Tchekara, já trabalhou com Dom Dola, tem um seminário há não sei quantos anos, já tá velho. Muito tempo de missão. Ok? E não leu a página 560.
a próxima página, depois da página que ele citou, que é 559, ele não leu essa página? Como é que eu, pai de família, leigo, a maioria do tempo cuidando de criança, meu trabalho também, vida de oração, como é que eu consigo ler isso e ele não? Como? Não tem justificativa. Não tem. Só pode. Se não é. Olha, eu me sinto louco achando que ali é a ignorância dele. Pra mim é eu falar assim: olha, eu sou louco. Enfim. É necessariamente ordenação no uso terminológico da igreja. Ela não apenas principalmente significa a sucessão de homens que, por uma transmissão contínua do caráter episcopal, remonta aos apóstolos, mas principalmente significa a sucessão de homens que, por uma transmissão contínua da autoridade para ensinar e alimentar os fiéis, remonta aos apóstolos. Ok? Não receberam nada disso. Os modernistas não receberam nada disso. Tá? Terceiro ponto, a partir do reconhecimento da legitimidade da vocação ou missão, juntamente com outras condições, infere-se legitimamente, se estivermos falando sobre a igreja e sobre sua cabeça verdadeira, mas não sobre algum indivíduo, a validade da ordenação. Pois, uma vez que a sucessão apostólica nunca pode faltar à igreja, nenhum requisito ou elemento necessário à sua existência pode faltar. Nós não temos um papa aí para conferir a jurisdição, ok? Mas o que se tem é o suficiente para a autoridade de ensino e alimento dos fiéis. O próprio Dom Great fala isso. É da própria natureza do episcopado. Ok? Administrar os sacramentos, ensinar, governar. É a natureza do episcopado. Vamos continuar. Tem mais, olha aí, tá? Vocês estão vendo, rapaz. Um parágrafozinho da página 559 para querer justificar algo que o próprio autor da citação já vai desmantelar a partir de agora. Na verdade, já começou desmantelando com a relação do poder na ordenação. Não é verdade? Ok. Ele vai continuar. Quanto à missão, ou seja, a confirmação e a concessão da jurisdição atual e pronta no corpo místico de Cristo, que é a igreja, deve-se notar o seguinte. Primeiro, essa autoridade pode ser perdida de forma diferente da autoridade do sacramento da ordem. Portanto, os atos dessa autoridade exercidos ilegitimamente não são apenas ilícitos, mas também inválidos. Em contraste, os atos da autoridade do sacramento da ordem exercidos ilegitimamente são ilícitos, mas são válidos. Por exemplo, suponha que um bispo herege ou cismático, falamos aqui sobre o que verdadeiramente recebeu consagração episcopal, consagre outro bispo. Este último seria validamente consagrado e teria autoridade do sacramento da ordem, mas não teria jurisdição, pois esta seria recebida de alguém que não a possui, que é certamente incompatível. Aqui ele está falando, por exemplo, assim, que um bispo com jurisdição que vai lá e sagra outro, ele transmite a autoridade apostólica. Poxa, não é verdade? Transmite essa autoridade. Beleza. E ele fala que isso não ocorre quando alguém é herege ou cismático, né? Que ele apenas pode sagrar um bispo, ministrar sacramentos e tal, né? Por quê? Porque se separou do corpo místico de Cristo. Mas tem ali a consagração válida, etc. Né? Agora vamos lá. Semborn, Pivarunas, Monsenhor Rodrigo, Dom Pio Spina, todos eles possuem a sagração válida que remonta a alguém com jurisdição que transmitiu nessa autoridade, e a fé católica inviolada, integral. Ok? Eles possuem isso aí tudo. Não são hereges, não são cismáticos. Então, por que os tesistas, né, os privacionistas, adoram aplicar aquilo que é aplicável somente aos hereges? Eles adoram aplicar a nós sede-vacantistas. Por que eles aplicam até a eles mesmos? É um suicídio doutrinário. Um suicídio, na verdade, à própria restauração da igreja. Vamos agora continuar.
Para alguém possuir a missão apostólica, é necessário que ela esteja ligado ao centro da unidade instituído por Cristo, pois se ele não tivesse ligado, estaria fora da igreja e, portanto, não poderia exercer autoridade para governar. Portanto, São Gregório Nazianzeno escreve: pois não deve ser considerado sucessor quem entrou pela força, nem quem violou as leis, nem quem mantém doutrinas contrárias, a menos que alguém chame de sucessor aquele que sucede a uma doença, ok? Que sucede a uma doença à saúde, às trevas, à luz, à tempestade, à tranquilidade, e à alienação mental, à prudência. Termos, né, bem, como é que vão dizer, né, os textos, sem caridade, né, são os termos de São Gregório Nazianzeno, né, os sem caridade, os que ficam aí, você é sem caridade, calúnia, né? E São Cipriano vai dizer: a igreja é uma que não pode ser tanto dentro quanto para fora, pois se ele está com Novaciano, não está com Cornélio. Mas se estava com Cornélio, que sucedeu ao bispo Fabiano por uma ordenação legítima, Novaciano não está na igreja, nem pode ser considerado bispo aquele que, desprezando a tradição evangélica e apostólica, não recebeu sucessão. Como a plenitude da autoridade apostólica, reside no centro da unidade, isso faz com que ele possa comunicar a apostolicidade e corrigir qualquer defeito que possa impedir a apostolicidade. Por exemplo, suponha que um grupo de batizadores tenha sido fundado pelos eutiquianos. Esse grupo certamente não será apostólico, mas se depois disso eles renunciarem à heresia e se submeterem ao centro da unidade, eles se tornarão uma parte da igreja apostólica. Pois ao abdicar de sua origem anterior adulterada, eles passariam a pertencer legitimamente a esta nova origem. Suponha também que uma comunidade inicialmente constituída com autoridade apostólica legítima tenha perdido a sucessão apostólica devido à separação do centro da unidade. Tá? Se eles retornarem a ele posteriormente, a perda da origem apostólica seria reparada. Isso pode ser facilmente entendido através da analogia com os requisitos para alguém se tornar membro de uma sociedade ou para a província se tornar parte de um reino. Tá aí. Não tem nada a ver com a presidência dos Estados Unidos, como alguns tesistas aí falam, tá bom? A igreja é monárquica, não uma democracia, não. Tá bom? Continuando. Agora, gente, vamos começar a chegar no fundo do poço. Dessa conclusão resulta um corolário de grande importância. Ou seja, que a comunhão com o centro da unidade é suficiente para reconhecer a apostolicidade. Pois se isso estivesse faltando em algum grupo que se chama cristão, seria suprido ou obtido por meio da adesão ao centro da unidade. Suprido. Sabe qual é a diferença de suprido com suspenso? No direito? Suprido é aniquilado. Ok? Uma supressão. E o que é uma suspensão? Quer dizer que está ali interditado. Tá bom? Voltando. Ou obtido por meio da adesão do centro da unidade, onde se encontra a plenitude da autoridade apostólica, como mencionamos anteriormente. Portanto, para resumir o que expusemos até agora, afirmamos que a mencionada adesão ao centro da unidade é, de fato, a questão central em toda essa controvérsia sobre a apostolicidade da igreja. A igreja é chamada apostólica por causa de sua origem, doutrina e sucessão. Com base na apostolicidade da sucessão, pode-se corretamente inferir a apostolicidade da origem e das doutrinas. A apostolicidade da sucessão abrange a ordenação, consagração e a missão. A ordenação legítima é devidamente suposta ou inferida. Se a missão legítima for comprovada, e a própria missão legítima é obtida ou suprida pela adesão ao centro da unidade. Portanto, se a adesão for comprovada, por si só demonstra a apostolicidade adequada. Então, sim, os bispos sede-vacantistas são sucessores dos apóstolos, sim. Tá bom? Já os modernistas não são, nem materialmente nem formalmente. Tá? Isso aí exclui completamente a possibilidade daqueles cardeais ali
poderem fazer um conclave, é válido, tá bom? Exclui também a questão do papado material, porque se o herege, né, ali depois, sem o sacramento das ordens, não pode nem ocupar materialmente após ter recebido a jurisdição. Isso é muito importante, após ter recebido a jurisdição de alguém e depois cair nisso. Ok? O Bergoglio, por exemplo, ele sequer recebeu uma missão, tá? Sequer recebeu. Não tem sacramento episcopal nem ordenação válida. Ok? Ainda é um herege. E ele pode ser papa material? Tá bem na fita, né? Tá bem na fita. Enquanto isso, mais divisão no meio sede vacante para tentar legitimar um papado material que não tem base legal, científica e doutrinária, né? Mas são muito bons de corte e costura, eu admito, tá? Vocês são muito bons. De fato, uma mitra e uma batina faz com que o fiel fique que nem um retardado por muito tempo, confiando cegamente, tá? Bom, atualmente eu desconfio até da minha própria sombra, tá bom? Então, continuando. Essa é a verdadeira ideia da apostolicidade, que fica clara apenas com uma exposição clara. E aqui o calo de muita gente vai ser pisado agora, né? A gente no Missão de Vacante criticou, por exemplo, a postura de alguns fiéis, inclusive minha também, do Seminário São José, de querer investigar as linhas de sucessão apostólica e etc e tal, para saber quem é legítimo, quem não é legítimo. Falaram, não se pode fazer isso, não. Aí o Homero Jonas vem e fala, né? Quem sou eu para julgar? Na verdade, bom, o Tertuliano vai falar o seguinte. Além disso, ele diz, se ousam se associar à época apostólica, podemos dizer que apresentem, portanto, as origens de suas igrejas, que desenrolam a ordem de seus bispos, de modo a percorrer as sucessões desde o início, de forma que o primeiro bispo tenha algum dos apóstolos ou homens apostólicos como seu autor e predecessor, desde que ele tenha perseverado com os apóstolos. É dessa maneira que as igrejas apostólicas apresentam sua lista. Assim, eles provam que estão em comunhão com nossas igrejas, que, embora sejam muito posteriores e instituídas diariamente, no entanto, mantêm a mesma fé, sendo consideradas igualmente apostólicas em relação à afinidade doutrinária. Portanto, todas as heresias, ao se apegarem a ambas as formas, estão sendo desafiadas por nossas igrejas a provar que, de alguma forma, são apostólicas. Que ele está falando, por exemplo, né? E em relação àqueles que vieram de lugares estranhos, né, e falavam que não, nossa sucessão remonta ali à era apostólica, etc. Tal, né, mas ninguém conhecia, ninguém sabia quem sagrou, coisa do tipo, né, de repente a pessoa aparecia lá e dizia que era bispo, né, dizia que era muito parecido com os tempos de hoje, na verdade. A gente vive a patrística 2.0. Tá? Portanto, todas as heresias, ao se apegarem a ambas as formas, estão sendo desafiadas por nossas igrejas a provar que, de alguma forma, são apostólicos. Desafiavam ali os outros que falavam que era bispo, e a gente não pode. A gente não pode desconfiar. Eles, naquela época, era patrística, tinha papa, desconfiavam. E a gente que não tem papa, tem infiltração maçônica no meio, a gente não pode desconfiar? Claro que a gente pode, a gente deve desconfiar, e deve ser desconfiado sim. Tá? Continuando. Mas elas não podem provar isso, e não são recebidas em paz e comunhão pelas igrejas apostólicas de forma alguma, precisamente por causa da diversidade no sacramento, que não possui de forma alguma a apostolicidade, a diversidade no sacramento. Diziam aliás que o sacramento da Eucaristia, mas a fórmula era diferente, a matéria era outra e tal, né? Tá vendo? Tertuliano contra a tese de Castiaco. Vamos continuar. Agora, gente. Chegamos ao fundo do poço. Adel Camilo vai falar. Os erros dos inovadores, a esse respeito, podem ser reduzidos a esses pontos. Que pontos são esses? Concedem verbalmente a apostolicidade da doutrina, mas deturpam seu verdadeiro conceito, sendo os mesmos erros que refutamos em relação à unidade da fé. Segundo,
Em relação à apostolicidade da sucessão, preste atenção agora, recorrem principalmente aos erros que refutamos argumentando a distinção divina entre leigos e clérigos, excluindo a forma de governo democrática da Igreja. Lembram que eu falei que a tese de Castiago faz da Igreja algo democrático ali, no político, né? Aqueles que pertencem, né, terceiro, aqueles que pertencem à chamada High Church, né, alta igreja, especialmente se enganam ao negar a necessidade de comunhão com o centro da unidade. Portanto, o erro específico deste ponto é a alegação de uma missão extraordinária para encobrir a falta de apostolicidade na missão e origem de suas seitas, pois afirmam que em tal estado da igreja ou não podem ser constituídos para exercer funções eclesiásticas por uma vocação ordinária, ou aqueles que foram constituídos estão infectados por vícios de fé e moral a ponto de não se poder esperar a sua correção. E quando uma vocação ordinária de pessoas melhores é impossível em outros lugares, então dizem, nada impede que aqueles que não foram chamados ordinariamente exerçam funções apostólicas por meio de uma vocação extraordinária, que seria, no caso, a material ali, né? O tesista fala justamente isso, que não é necessário eles estarem em comunhão com o centro da unidade, os modernistas. Eles conservam uma sucessão material, mesmo sem sacramento, mesmo sem a fé da igreja. Seria meio que uma apostolicidade extraordinária, fora ali do ordinário. Entendeu? Continuando. Eles afirmam que, nesse estado da igreja, qualquer um pode cumprir dentro de suas capacidades os deveres apostólicos com a consciência vinculada por meio da vocação comum de todos os cristãos e que estão sujeitos a estes ofícios apostólicos. Eles acreditam que isso aconteceu com Lutero e Calvino, que foram despertados para a reforma da igreja por uma motivação divina oculta e, portanto, por uma vocação extraordinária. Ou seja, esse argumento da sucessão material, de uma forma extraordinária, em quem não tem poder das ordens, não conserva a unidade da fé, é da High Church. E eles comparam essa ideia com a de Lutero e Calvino. Agora, vamos pesquisar o que é a High Church. Está aqui, meus senhores. A High Church é a igreja anglo-católica, é anglicanismo. Anglicanismo. Agora você cai para trás. Anglicanismo. Essa ideia de sucessão apostólica conservada em herege que não tem poder das ordens, dessa forma extraordinária, é anglicanismo puro, é uma heresia. É esse o nível de infiltração nos meios sede-vacantistas. É esse o fundo do poço. E pasmem mais, atualmente o anglicanismo está intimamente ligado de várias formas com a Ordem Rosa Cruz. Rosa Cruz, que é uma ordem para além da maçonaria Grande Oriente, para além do grau 33 da maçonaria. Esse é o nível de infiltração. Eles estão de olho em nós, estão tentando se infiltrar, plantando cisânia, ok? O Gerhard Larier, ele abdicou a tese dele, mas apareceram novos elementos e elevaram a tese a um patamar mais herético ainda. Quais são os seus motivos? Será que eles não leem todas as páginas dessas citações que eles citam? Claro que não.
Na verdade, eles pensam que você não vai ter paciência, você não vai ter coragem de investigar por conta própria. Esse é só o começo. É só o começo. Vamos destruir, expurgar essa tese de Cassius-Chacon elevada ao absurdo por Sam Bonnier Cossa. Vamos destruir o sede-privacionismo no Brasil. Se não conseguimos destruir, vamos atirar até cansarmos, até a nossa vida se esgotar. Saudações a todos. Salve Maria.